Fala, galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar, vai deixar seu like, vai deixar o hype, vai compartilhar o vídeo com os amigos e também deixar seu feedback nos comentários. Segundou, né? Como vocês já sabem, segunda é dia de responder o quê? A caixinha de perguntas do Instagram. Muito obrigado a você que participou mais uma vez, mandou a sua ou as suas perguntas. Tem algumas perguntas aqui, né? Galera aqui que deixa no máximo 3 também fazendo a sua parte para ajudar a gente a ter conteúdo. Então, sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos começar o nosso vídeo para não ficar muito grandão, né? Então vamos lá. TH_Oliveira. Tá achando o que dessa nova safra de técnicos no Brasil? Felipe Luiz, Seabra. Tem uma outra pergunta aqui, é do Ronaldo Bianchini. Ele manda 3, mas uma também é bem semelhante, né? Ele fala: quais técnicos brasileiros jovens você vê como mais promissores, fora os óbvios como o Diniz, por exemplo? E, cara, a pergunta do TH Oliveira meio que responde a do Ronaldo, porque ele cita Felipe Luiz e Seabra e, para mim, são os mais promissores do futebol brasileiro. Como eu disse na semana passada, é difícil a gente ver técnicos jovens no Brasil hoje, porque a gente está vivendo um período em que se confia e se acredita mais nos técnicos estrangeiros, né, os argentinos e portugueses, principalmente, do que se revela a treinadores brasileiros. A gente já viveu um período de moda por aqui, né, aquela de Roger Machado, Jair Ventura, Zé Ricardo, Carille, entre outros nomes aí, e a maioria deles foi pelo ralo, porque eles até chegaram com ideias arejadas, uma visão de futebol mais ofensiva, mas eles entenderam que o mercado brasileiro, ou você tem resultado, ou você dança. Não adianta você vir com conceito, ideias, futebol pra frente, começar a perder, começa a balançar, começa a jogar para não perder e começa a fazer o mais do mesmo, né? Jogar de uma forma um pouco mais defensiva. E não me parece ser, pelo menos, esse início de Felipe Luiz e Seabra. O que eles dois eles têm que tomar cuidado? O Seabra, inclusive, já experimentou isso na pele. Ele estava no Cruzeiro. No primeiro balanço ali dele no cargo, né? Primeiro momento ali de turbulência, ele já caiu. O dono lá do time, né, o Pedrinho, mandou ele embora. E agora, eu nem sei se ele já chegou a ser contratado pelo Bragantino, mas estava um papo dele aí no Bragantino. E o Felipe Luiz, cara, ele tá no Flamengo, ele topou, pra minha surpresa, um contrato até o final de 2025, sabendo como o Flamengo funciona. Claro, tem a multa também, que meio que dá uma blindagem muito interessante aos treinadores, mas ele que estava no Sub-17, no Sub-20, ganhou o título nas 2 categorias de base, foi pro profissional, também já ganhou seu primeiro título, a Copa do Brasil, mas ele sabe que não vai ter vida fácil, né? E o Flamengo também está num momento aí político, né? Vai ter eleição agora no fim do ano. Pode ser que, se a oposição ganhe, não queira ficar com o Felipe Luiz. A gente não sabe, mas talvez até a escolha dele, esse contrato longo, seja um escudo para que a situação ganhe, né? Já que escolheu o Felipe Luiz, era um nome que a torcida estava pedindo, já ganhou um título, é um ídolo como jogador. Então vamos ver aí como é que vai se desenrolar esses novos capítulos aí políticos no Flamengo, se o Felipe Luiz vai permanecer ou não. Vamos ver. Mas eu gosto do trabalho dos dois, tá? Acho 2 técnicos promissores e torço para que eles não tenham o mesmo fim dos outros que acabaram traindo suas próprias convicções para jogar um futebol mais resultadista e menos corajoso, que foi como eles surgiram, beleza? Valeu, TH! Wesley Negreiros. Você já leu algum livro sobre futebol? Exemplo, Guardiola, Klopp, José Mourinho? Se leu, faz uma resenha. Cara, li vários, eu até apresentei alguns, né, em outros vídeos. Entre esses aqui que você citou, eu li os 2 do Guardiola, né, o Confidencial e o A Evolução. Muito, muito bons. O primeiro, o Confidencial, fala da primeira temporada dele no Bayern, né, alguns pormenores. Eu cito em vários vídeos, né, alguns bastidores que são expostos no livro, do Martí Perarnal, muito bom mesmo. Mostra que tudo que o Guardiola faz, cara, todos os conceitos que ele faz, toda tomada de decisão, até as trocas de posição dos jogadores nas posições fixas que ele faz, ela tem um porquê. Ela tem uma razão de ser. Ele não faz aquilo só porque, eu quero ser inventivo, eu quero deixar minha digital na montagem do time. Não, tudo faz sentido, sabe? Tanto em relação ao adversário que ele está enfrentando, quanto para potencializar as características dos próprios jogadores. Então é muito, muito interessante. E o livro A Evolução fala das 2 temporadas seguintes, né? Ele é lançado com um pouco mais de tempo, né, depois dessa primeira temporada,
Então fala das temporadas 2 e 3 do Guardiola no Bayern. Eu não lembro se chega a falar, mas eu acho que sim, da primeira temporada dele no City, até porque a capa a capa do livro é azul. Acho que chega a introduzir também a primeira temporada dele no City. E é uma continuação, né, de tudo que ele vive ali no Bayern, e é muito, muito maneiro. Cara, eu recomendo a leitura dos 2 livros. Fiquei mais fã ainda do Guardiola quando eu li. Gostaria de ler os livros do Klopp, do Mourinho, do Ancelotti também, né? Mas infelizmente eu ainda não tive esse prazer. Quem tiver aí também a oportunidade de me mandar, nem que seja online, para eu poder dar uma lida também, eu fico muito agradecido, porque eu gosto bastante desse tipo de livro, beleza? Valeu, Wesley. Araújo Juliano 12. Como você vê o trabalho de Simeone e Alguacil na Espanha? Cara, começando pelo Alguacil, que é técnico da Real Sociedad, há não tanto tempo assim como o Simeone, que, pô, há mais de 10 anos técnico do Atlético de Madrid, é um técnico promissor, é um técnico ofensivo, gosta de usar plataformas ofensivas, e é um aí, né, da nova safra dos técnicos, né, 50 e poucos anos ele tem, então não é um técnico tão veterano assim. Se eu não me engano, ele tem um pouco mais de 2 anos aí como técnico profissional. E gosto do trabalho dele, só que ele está num clube onde ele não vai ter tanta pressão assim por grandes resultados. Diferentemente do futebol brasileiro, né, no futebol espanhol, no futebol europeu de um modo geral, os clubes que não estão na primeira prateleira, eles são muito pé no chão na perspectiva de onde eles podem chegar. A Real Sociedad, fazendo uma boa temporada, ela pode chegar longe, talvez pensar até no título da Copa do Rei, dependendo do caminho que ela faça. E no Campeonato Espanhol, talvez pensar ali no máximo em ser, né, quarto colocado, ou buscar uma vaguinha ali na Europa League, enfim. É o que a gente tem de perspectiva para o trabalho do Alguacil, mas é um bom treinador. E o Simeone acho que dispensa comentários. Eu acho que é um técnico que muitas vezes sofre preconceito por ser muito defensivo, mas ele é um técnico que tem uma identidade tática muito própria, que casou muito com a identidade tática do Atlético de Madrid. Hoje a gente identifica o Atlético de Madrid como um time de guerrilha, né, de batalha, de raça. Eu costumo dizer que é um time de Libertadores na Europa. E é muito bom, cara, essa identidade que o Simeone deu ao Atlético de Madrid, porque é um time que não tem o mesmo investimento, né, do primo rico, digamos assim, que é o Real Madrid, mas ao mesmo tempo ele consegue olhar no olho, tanto de Real Madrid quanto de Barcelona, se não ficando na frente de um dos dois, né, na tabela de classificação geral, mas algumas vezes chegando na frente dos dois em mata-matas, ou beliscando uma vaguinha ali, ou até um título, né, de liga. E foram poucas vezes, mas aconteceram pelo menos 2, né, com o Simeone, 2014 e 2021, se eu não me engano. O Atlético de Madrid dele conseguiu conquistar o Campeonato Espanhol, fora de ter chegado em 2 finais de Champions, nas 2 eliminando o Barcelona nas quartas. E a gente vê como é difícil, tanto para a Real quanto para a Barça, enfrentar o Atlético de Madrid dele, como é chato para qualquer time enfrentar o Atlético, principalmente nos mata-matas. Então, eu considero um dos 5 melhores técnicos do mundo, tá? E da forma que ele joga, com a identidade de jogo que ele tem, com a forma que ele acredita e pensa o futebol, com certeza é o melhor dentro dessa estirpe, né? De ser um técnico mais defensivo, é o técnico que melhor monta defesas no mundo, na minha opinião, beleza? Mais uma aqui do Juliano. A Alemanha fez bem em apostar no Nagelsmann como técnico? Cara, fez bem. Mas eu não sou muito fã assim do Nagelsmann, não. Eu acho que a passagem dele no Bayern, ela já estava com os dias contados, mas ela foi feita num momento bem precipitado, a diretoria errou. Deveria ter deixado a temporada terminar para depois fazer essa demissão dele. O Nagelsmann é um treinador bastante ofensivo, né? Ele tem ideias próprias, muito precoce, ele surgiu já com essa veia. Não à toa ele chamou a atenção tanto do Bayern quanto da seleção alemã. Inclusive, o contrato dele, inicialmente, era só até o fim da Euro, né? E depois foi renovado para ele poder ficar até o fim da temporada. Mas um dos técnicos que bebeu ali da fonte daquele ex-técnico do United, que hoje é técnico da Áustria, né? O Rangnick. Tinha me fugido o nome dele aqui, mas eu lembrei, o Ralf Rangnick. Assim como o Klopp, assim como o Tuchel. Né? O Rangnick, ele é um cara que meio que fundou essa nova escola de treinadores alemães, e o Nagelsmann é um dos bons frutos dele. Gosto do trabalho dele na seleção alemã, mas eu tenho os meus asteriscos, né? Eu acho que muitas vezes ele
tem aqueles chamados ataques de treinador, sabe? Quando ele quer, muitas vezes, brilhar e chamar mais atenção para um jogo ou para um resultado do que fazer o simples ou fazer o que o jogo está pedindo, sabe? No Bayern, inclusive, chegou um momento que ele escalou Musiala de volante e mais 5 atacantes, tudo simultaneamente. E, cara, para mim era loucura, era suicídio. Mas ele fez e deu certo até que a diretoria resolveu sacá-lo e contratar o Tuchel, que também se provou um outro erro. Inclusive, eu prefiro o Nagelsmann do que o Tuchel. O Tuchel que foi contratado pela seleção da Inglaterra. A terceira aqui do Juliano. O que a Itália deve fazer para classificar para a Copa? Cara, a Itália está muito bem, né? Ela vem oscilando bastante. Acho que o que ela tem que fazer é parar com essas oscilações. É um time que é capaz de chegar numa final e um título de Euro em 2021 e em 2022 não se classificar para a Copa, pô. E aí também fez um bom papel ali na Nations seguinte, mas depois, né, fez uma Euro bem fraca, caiu nas oitavas de final, bem precocemente, fez 2 partidas muito ruins, principalmente, né, contra a Espanha na fase de grupos e o jogo que foi eliminada, né, contra a Suíça. Aí agora tá na Nations de novo, já conseguiu ganhar da França, num grupo difícil, com Bélgica, Israel, acho que, se eu não me engano, é a outra seleção que está no grupo. Enfim, eu acho que a Itália tem bons valores, tem bons atacantes também, né? Não é só aquele time estereotipadamente defensivo, como normalmente quando se pensa em seleção italiana, futebol italiano, a gente costuma pensar mais em zagueiros, defensores, né? Catenaccio, futebol mais defensivo, mas a Itália está com uma boa safra aí. Eu acho que, cara, parando com essa oscilação, ela vai conseguir se manter firme nas outras competições. Eu acho que a Itália vive um pouco do que vive o Brasil, né? É uma seleção enorme, gigante, mas que não vem tendo momentos de brilho constante sem a oscilação que a seleção brasileira também tem. Valeu, Juliano. 3 perguntas aí do Juliano e mais 3 agora da Stephanie Gabriele. É possível jogar com 2 atacantes no mesmo time? Sim, é possível. Gabigol e Bruno Henrique, por exemplo. O Gabigol, para mim, é um segundo atacante. O Bruno Henrique é um ponta esquerda, também joga de segundo atacante, se necessário. Jogaram juntos e muito bem, né? Naquele Flamengo de 2019, 2020 também. A gente pode citar... Cara, tava com um exemplo em mente aqui agora. Lembrei. Julián Álvares e Lautaro Martínez. As 2 últimas partidas da Argentina, já que a gente está em data FIFA, foram com os 2 jogando juntos. O Messi ali meio que por trás deles. Mas o próprio Messi com o Julián Álvares, né, como foi na Copa de 22, o Lautaro no banco, 2 segundos atacantes. Então, é perfeitamente possível. Os 2 vão ficar ali se revezando entre quem sai e quem entra na área mais. Vai ser um ataque um pouco mais móvel, sem pontas, sem centroavante. É possível sim, tá? Jogar com 2 segundos atacantes. Yuri Alberto e Roger Guedes. O Luxemburgo chegou a escalar os 2. Yuri Alberto e Memphis Depay, agora no Corinthians também. Os 2 jogam juntos como segundos atacantes, então perfeitamente dá para jogar com 2 segundos atacantes, beleza? Mais uma aqui da Stephanie. Como você escalaria o Real Madrid se estivesse com todo o elenco disponível? Eu já respondi essa pergunta, tem até vídeo aqui no canal, né, sobre quando foi a chegada do Mbappé. E aí, com todo o elenco disponível, a gente vai meio que ignorar o que vai realmente ser feito na temporada, porque o Carvajal está fora da temporada, o Militão tá fora da temporada, o Alaba ainda não voltou, então o Real Madrid vai ter que ir no mercado, cara, contratar pelo menos um zagueiro. Eu contrataria também um lateral direito, tá? Então, com todo o elenco disponível, vai ficar meio complicado a gente imaginar por conta dessas baixas. O Vallejo também não é um zagueiro que o Ancelotti confia tanto, ele prefere improvisar o Tchouaméni na zaga do que usar o Vallejo. Mas principalmente ali do meio para frente, eu escalaria Tchouaméni como primeiro volante, Valverde na meia direita, Bellingham na meia esquerda, Rodrigo na ponta direita, o Mbappé mais à frente, mas fazendo funções de segundo atacante, e o Vini Júnior na ponta esquerda. Para eu ser mais sucinto aqui e não ficar explicando com tanta profundidade, eu vou deixar um vídeo no comentário fixado que eu fiz aqui no canal, quando o Mbappé foi contratado, para poder explicar os pormenores de como eu escalaria esse Real Madrid, beleza? Talvez você já tenha até visto, Stephanie, mas se não viu, eu vou deixar esse vídeo aí disponível para você nos comentários fixados. E a terceira aqui da Stephanie, na sua opinião, qual o principal problema do Real Madrid essa temporada? Cara, o principal problema são as lesões, né? São muitas lesões, principalmente no sistema defensivo, e aí vai precisar ir no mercado. Mas outros 2 problemas.
a não substituição do Kroos, porque não tem outro meio-campista no elenco, e a gente achou que, saindo o Kroos e voltando a jogar com 3 atacantes, né, e não num quarteto de meio-campo, como foi na última temporada, na ausência de um centroavante, que foi a temporada que o Benzema saiu do clube, né, vindo o Mbappé, vai voltar a jogar com 3 atacantes, o Bellingham vai voltar a jogar ali como um 8, o time não vai ter um 10, vai jogar com dinâmicas diferentes e vai tudo se acertar. O Mbappé não é um centroavante e nem gosta tanto de jogar nessa posição, mas ele pode fazer ali uma flutuação, ele não precisa jogar de costas o tempo todo pro gol, dá para dinamizar o Real Madrid com a presença dele lá, embora ele prefira jogar na posição de ponta esquerda, que hoje é do Vinícius Júnior. Eu vi alguém dizendo, e comparando com o Real dos Galácticos, que, por exemplo, o Real Madrid dos Galácticos já tinha o Figo, que era o ponta direita, e contratou o Beckham, que era um winger pela direita. E aí perdeu o Makelele e teve que se improvisar o Beckham como volante. O Makelele era o primeiro volante do time, e o Beckham foi ali jogar de segundo, aí ora o Cambiasso jogava de primeiro, às vezes o Guti, que também era segundo, jogava de primeiro, enfim. Nunca é bom esses improvisos não, mas o Mbappé, ele joga e joga bem também, como centroavante. É um centroavante um pouco diferente, né, que tem que jogar de frente pro gol, tem que ter espaço para correr, mas o Real Madrid consegue fazer essas dinâmicas para ele render sim. E aí a comparação do Figo e o Beckham eram com o Vini Júnior e Mbappé, né? Já se tinha um ponto esquerdo e contratou-se outro para fazer uma função de 9 quando se perdeu um meia. Então não se pensou em substituir o Kroos nessa temporada. Pensou-se em substituir o Benzema com um cara que seria para substituir o Vini Júnior. Eu não concordo tanto com a afirmação, mas ela faz sentido se você for parar para pensar que se você quer ter o melhor Mbappé, ele seria a ponta esquerda. Mas o Vini Júnior também é o melhor ponta esquerda do que jogando em outra posição. Então talvez uma adequação tática ali diferente seria necessário para poder fazer o melhor encaixe desses dois jogadores. Talvez os dois jogando como segundos atacantes, ou numa dupla de ataque, talvez. Mas aí um outro jogador teria que jogar ali pela esquerda. Talvez o próprio Bellingham, ou talvez o Rodrigo ser jogado por ali, enfim. As possibilidades são inúmeras. Mas eu acho que o principal problema ainda são as lesões na defesa e o fato do Real Madrid não ter colocado muito nos planos que iria fazer contratações de alto investimento, né, agora no meio da temporada, e vai se ver obrigado a fazer, principalmente na zaga, beleza? Obrigado pelas perguntas aí, Stephanie. Heraldin, _V13. Existe no Brasil treinadores brasileiros que já apliquem conceitos modernos de uma forma natural? Existe, cara. Eu acho que os que não se atualizaram, eles estão fora do mercado. Eles não vão trabalhar em time grande ou em Série A no futebol brasileiro hoje. Principalmente os técnicos, né, brasileiros que têm essa concorrência muito ferrenha, muito grande de técnicos estrangeiros. Então, treinador brasileiro de Série A aplica futebol moderno, aplica os conceitos táticos atuais. Você não vê mais ninguém jogando nas plataformas antigas ou tentando adotar um estilo de jogo antigo na Série A. Até porque se aplicar, não vai durar muito tempo. O futebol moderno ele engole o futebol antigo. Ele, taticamente falando, estrategicamente falando, ele se impôs porque não dá para jogar da mesma forma que se jogava e que a gente poderia até preferir nos anos 90, nos anos 2000, esperando que isso dê certo contra defesas que não vão jogar como se defendiam os times nos anos 90 e nos anos 2000. Eles mudaram o jeito de jogar deles para poder ter vantagem contra esse estilo mais espaçado, talvez até mais plástico, mais técnico, menos voluntarioso, mais bonito, mas menos competitivo que a gente jogava antigamente, beleza? Servia para aquela época, hoje não serve mais. E eu acho que já se entendeu isso no mercado de técnicos brasileiros também, beleza? Valeu, Heraldin. João Victor deixou 2. Quantos jogos você costuma ver para as análises rápidas? E onde você assiste? Cara, onde eu assisto? Os jogos que estão passando mesmo, né? Normalmente, as análises rápidas são dos times atuais. As análises retrô, que são dos times antigos. E quantos eu assisto? Cara, eu vejo despretensiosamente um time jogando. Ele me chama a atenção, eu começo a estudar. E aí eu vou ver jogos deles, quantos jogos for bastante, para eu conseguir detectar os padrões. Depois que ele vi a primeira vez e ele me chamou a atenção, a partir da segunda eu já vou fazendo anotações. E aí quando eu me sinto pronto para falar, pô, esse time aqui eu já consegui estudar legal para poder gravar um vídeo e fazer uma análise. E aí pode variar, né? Acho que no mínimo 5, não dá para ser menos de 5 jogos. E até umas 10 partidas no máximo, acho que já dá para ter
um bom diagnóstico de como essas equipes jogam, beleza? Deixa eu beber uma aguinha aqui, galera. A segunda aqui do João Victor. Qual a sua maior dificuldade em ser um produtor de conteúdo? Cara, tem momentos que a gente fica meio que sem ideia, principalmente para aqueles vídeos mais abrangentes, né, com uma pauta, com uma duração, com uma vida útil um pouco maior, que não vai ser aquele vídeo para a gente falar de uma coisa da semana. Por exemplo, um pós-jogo da seleção brasileira, hoje é segunda-feira que o vídeo está indo pro ar, mas eu estou gravando na sexta. O jogo da seleção brasileira contra a Venezuela foi ontem, quinta-feira. Eu gravei após o jogo e soltei na sexta-feira. E provavelmente no sábado eu não vou ter mais novos acessos a esse vídeo. No máximo até a próxima terça-feira, que é quando é o próximo jogo da seleção brasileira, não vai ter mais nenhum clique nesse vídeo. Então essas pautas esfriam. Agora as pautas mais abrangentes, por exemplo, eu vou destrinchar um sistema tático específico. São pautas maiores. E são as pautas que eu acredito que vocês gostam mais de assistir. Elas são um pouco mais difíceis. Demandam mais tempo, demandam mais edição, demandam uma elaboração de roteiro maior. Então é mais difícil para mim escolher essas pautas, esse tipo de pauta. E fora também quando as pessoas elas não se ligam tanto assim no conteúdo e elas ficam chamando atenção para os problemas de infraestrutura do canal. A iluminação, a câmera, o microfone, sei lá, o áudio, o ruído, não sei o quê. Suga a energia, né, cara, do criador de conteúdo. Mas a gente trabalha aqui com produção, né? Não adianta a gente deixar isso entrar na nossa cabeça, porque se eu parar de produzir, eu vou parar de monetizar, vou parar de fazer a grana com o meu trabalho, que esse aqui é o meu trabalho. Então, tentar deixar isso aqui um pouco de lado, esse tipo de crítica. Mas, graças a Deus, tem muito mais gente para elogiar e gostar do meu trabalho do que para criticar. É uma meia dúzia barulhenta, mas ainda assim é uma meia dúzia, beleza? Obrigado aí pelas perguntas, João Victor. Hamilton Yansengo. É isso? Yansengo. Por que a maioria das equipes defendem no 4-4-2? Cara, porque é mais simples. E se a gente for observar, deixa eu pegar a prancheta aqui. A maioria dos times joga no 4-2-3-1. Não são todos, né? Mas se você for ver o sistema tático da moda, e já é uma moda que está durando bastante tempo, né? Acho que desde os anos 2010 que teve essa explosão de 4-2-3-1 no mundo, no começo ali dos anos 2010, já se jogava nos anos 2000 assim, mas aqui no Brasil principalmente, ali de 2012 para frente, praticamente todo time joga no 4-2-3-1. E qual é o instinto normal de marcar no 4-2-3-1? Os pontas voltarem para a linha dos volantes e o meia descansar ao lado do 9. Então é a coisa mais simples a se fazer. Por isso que a maioria dos times joga no 4-4-2. Por consequência da maioria ter como sistema ofensivo ou sistema base o 4-2-3-1. E o 4-4-2 é a variação defensiva natural dele, beleza? Mas não são todos, né? Inclusive, tem time que marca no 4-4-2 usando 4-3-3 ofensivo ou outras plataformas e ainda assim usa o 4-4-2 para se defender. Eu acho que tem um perigo que é principalmente essa zona entre linha, né? As duas primeiras linhas elas têm que estar bem próximas, porque se deixar um entre linha muito grande, é ali que mora ali o perigo, porque é a zona mais de melhor criatividade, mais perigosa para os defensores poderem parar os atacantes adversários. Mais uma aqui do Hamilton. Como se explica técnicos como Sampaoli, que vem de trabalhos ruins, ainda conseguirem ofertas? Cara, porque muitas vezes quando se contrata um técnico, não se contrata pelo currículo dele no quesito resultado. Eu acho até que quem contrata desse jeito está contratando, na maioria das vezes, errado. Porque quando você contrata um técnico, tem que ser por como ele trabalha e se a forma que ele trabalha encaixa com a forma que você quer que seu time jogue, com o elenco que você pretende montar, ou com o elenco que você já montou, com o elenco que você já tem. Então, quando você contrata o Sampaoli, você sabe que é um técnico muito ofensivo, que é adepto do jogo posicional, que ele vem da escola, né, do Marcelo Bielsa na Argentina, que é uma escola muito parecida com a espanhola holandesa, e é um técnico que não vai ter tanta paciência assim para desenvolver jogador e ensinar truques novos para eles. Ele vai pedir muitas contratações de jogadores que sejam compatíveis com o estilo de jogo que ele trabalha.
Então, se você não quer ouvir ele dizendo lá que quer reforços, antes de mandar uma proposta para ele, contrate jogadores que se encaixam com esse estilo. Então, acho que quando você pensa no Sampaoli ou em qualquer técnico, você tem que pensar, esse cara vai encaixar com o jeito que eu quero que o time jogue? Ou com o jeito que o material humano que o meu elenco já tem consegue fornecer para ele um bom material de trabalho ali? Ou eu vou ter que, além de contratar o Sampaoli, contratar mais 7, 8, 9 reforços? Tudo isso tem que ser levado em consideração. E o Sampaoli, querendo ou não, é um bom treinador dentro do estilo de jogo que ele prega. O impacto que ele dá nos times é muito grande, beleza? Por que a escola... Mais uma aqui, né? A terceira do Hamilton. Por que a escola inglesa de treinadores é tão ruim? E para si, qual é a melhor escola da Europa? Né? Acho que está fazendo duas perguntas em uma. Para si, no caso, é para mim, né? Primeiro, eu acho que a escola inglesa não é que ela seja muito ruim, mas como a Inglaterra, né, a Premier League, ela é um mercado tão aberto assim para estrangeiros, acaba que os principais clubes acabam apostando também em técnicos estrangeiros. E lá não se fala muito em técnico estrangeiro, se fala em técnico. Né? Então tem técnico espanhol, italiano, alemão, português, e tem os ingleses também. Só que os times de maior poder aquisitivo vão contratar os melhores. Os ingleses não estão entre os melhores, mas tem alguns bons técnicos, né? O Ed Howe é um deles, o Shandite, se eu não me engano, o Shandite é inglês, né? Também é outro bom técnico inglês ali. Eu acho até que o Southgate é um técnico, não vou dizer subestimado, mas é um técnico subvalorizado. Porque a Inglaterra ela tem sim um ótimo, excelente material humano, e ele não conseguiu traduzir isso em título, mas, cara, o trabalho do Southgate, ele que pega, se eu não me engano, em 2016, 2016 até 2024 é tempo pra cacete, cara, que ele tá à frente da seleção. E ele conseguiu levar 2 finais de Euro, a semifinal de Copa do Mundo, então não é qualquer trabalho. É uma seleção que não ganha nada desde 66, mas que teve seus melhores resultados, historicamente, com ele. E assim, ele tinha algumas teimosias, né? Por exemplo, o Maguire na zaga, na seleção, né? Sterling no ataque, que é um jogador que eu, por exemplo, não gosto, mas eu considero ele um técnico ok. Tá? Dá para trabalhar ali na segunda prateleira de clubes da Premier League. E qual é a escola que eu mais gosto? Eu gosto mais da escola espanhola holandesa. Assim como é a escola do Guardiola, a escola do Cruyff, do Bielsa, do próprio Sampaoli, enfim. Vamos lá? Onde eu parei? Aqui, futebol traduzido. Qual tática você mais ama e qual você menos suporta ver? Cara, eu não tenho isso, não. Eu acho que qualquer tática bem aplicada e bem compatível com o elenco que se tem, ela é bem aplicável e pode funcionar. Eu gosto mais do sistema defensivo 5-4-1. Isso aqui eu falo abertamente que é o sistema que melhor se defende. E se você for ver todo time que precisa se defender e segurar um resultado, usa o 5-4-1. Para mim, é o sistema tático mais seguro de se defender. Agora, ofensivamente, depende muito do material humano que você tem, tá? Eu não tenho uma que eu mais gosto de ver atacando e nenhuma que eu menos gosto de ver seja atacando ou defendendo. Eu não gosto de ver táticas mal aplicadas. Isso eu não gosto de ver, seja ela qual for. Aqui o Ronaldo Bianchini, eu já li uma dele, né? Quais técnicos eu vejo como mais promissores. Eu já citei, o Seabra e o Felipe Luiz. Quais técnicos do mercado sul-americano que não trabalham no Brasil você acha que poderiam ser boas apostas para os clubes grandes brasileiros? Cara, quando o Botafogo perdeu o Luiz Castro, e antes de se falar em Bruno Lage, em qualquer outro, Arthur Jorge nem era um nome falado na época, eu queria muito ter visto o Marcelo Gajardo no Botafogo, que é o técnico do River Plate. Aí ele foi para a Arábia Saudita, não deu muito certo lá, depois voltou pro River, tá lá no River de novo. Era um técnico que eu queria ver fazendo esse movimento pro futebol brasileiro e principalmente pro meu time, mas não aconteceu. Eu acho que entre os brasileiros, entre os não brasileiros e que não atuam no Brasil, ele é o principal. Mas olha, eu também gosto muito do Osório, que treinou o São Paulo. Você fala sobre promissores? Não, né? Não. Então, posso citar técnicos mais veteranos. Treinou o São Paulo, treinou recentemente o Cap, mas também não durou muito tempo por lá. Temos também
o próprio Bielsa, né, que está na seleção uruguaia. Eu adoraria ver o Bielsa trabalhando em um time brasileiro, cara. Ia ser realmente muito maneiro se ele trabalhasse em algum clube brasileiro. Eu acho que fica nesses nomes, cara. São os que eu mais gosto, pelo menos. Valeu aí, Ronaldo. Luiz Henrique 04. Esse início de temporada do City já pode se considerar o pior da história de Guardiola como treinador? Cara, em números talvez até seja. Mas se a gente for ver os inícios de temporada do Guardiola, principalmente no Manchester City, ele não começa voando como ele costuma terminar. Ele sempre começa ali com uma oscilação e depois do meio para frente o time começa a engrenar. Se a gente for ver aquela temporada que tem a Copa do Mundo no meio dela, né, que é a temporada 22-23, a temporada que termina com a tripleta, né, do City, ele estava muito atrás do Arsenal nessa metade da temporada e ele deu uma arrancada gigantesca, até conseguir chegar no título. E, pô, se essa daqui é a pior temporada e ele tá fazendo uma boa temporada, né, por mais que tenha esses momentos aí de oscilação, foram 3 ou 4 derrotas consecutivas, né, mas e isso é muito incomum da gente ver os times do Guardiola sofrer, mas não deixa de ser uma boa temporada. Tá brigando ali pela ponta na Premier League e tá com 2 vitórias, um empate e uma derrota na Champions. Então não dá para dizer que a temporada é ruim. Ruim é a temporada de vários times brasileiros, né, que a gente vê por aqui. Mais uma aqui do Luiz Henrique. Acha que Léo Ortiz pode ser utilizado no Brasil como zagueiro volante, como Stones no City? Cara, ele nunca jogou assim, como Stones no City. Eu sei que a gente faz essa pergunta baseado no fato dele ser um zagueiro e que tá jogando, ou que jogou algumas partidas no Flamengo como volante. Mas ele não faz essa dupla função que o Stones faz. O Stones, ele é volante com bola, zagueiro sem ela. Joga na linha dos volantes quando o time tem a posse. Sem a posse, ele volta para a primeira linha de defesa. E você tem no City 2 laterais que sem bola viram zagueiros, né? O time fica com 3 defensores e o Stones ao lado de um volante na frente. Sem bola, o Stones volta para fazer a função de zagueiro. Eu não vi o Léo Ortiz fazer isso ainda. O que a gente viu é o Léo Ortiz, que é zagueiro, jogando como volante e bem como volante, marcando como volante e atacando como volante. Então, para fazer essa dupla função, a gente nunca viu ele fazer. E na seleção brasileira, eu não faria. Eu acho que na seleção, cara, onde você tem todo um cardápio de opções ali, dos melhores jogadores nascidos no país, para poder fazer essas duas funções, e para fazer quaisquer funções, né? Mas principalmente essas duas, que são das funções que o Brasil está melhor servido, de jogadores, eu não vejo necessidade de ver o Léo Ortiz, que com todo respeito a ele, não é nenhum jogador super fundamental assim pra gente ter na seleção e encaixar ele numa dupla função, beleza? E a terceira aqui do Luiz Henrique 04. Qual a melhor versão da Juventus que você viu jogar? Cara, apesar de ter sido manchado, né, com a cassação do título e o rebaixamento, zerando toda a pontuação, né, na temporada 2005-2006, aquele elenco era fantástico. Time titular, tem até análise retrô aqui no canal. Buffon no gol, Zebiná na lateral direita, Churran e Cannavaro na zaga e Zambrotta na esquerda. Emerson, aquele Emerson da seleção brasileira, com Patrick Vieira, os 2 volantes, Camoranesi, meio aberto pela direita, Pavel Nedved, aberto pela esquerda, e na dupla de ataque o Del Piero ali, sendo o enganche, podendo ali fazer uma função até de um meio atacante, por trás ou do Ibrahimovic ou do Trezeguet, se revezavam. Cara, era um puta time. Era um sensacional time. É o time da Juventus que eu mais gostei de ver jogar e o que eu mais sinto saudade de ver. E era o Fábio Capello, o técnico, que é outro gênio dos técnicos aí que eu tive a oportunidade de ver trabalhando. Obrigado aí pelas perguntas, Luiz Henrique. Aí vem o Alain Delon. O Alain Delon, eu falei com ele aqui no privado, né? Ele manda as perguntas divididas em vários balõezinhos e algumas perguntas ficaram no meio dos balõezinhos, então vai ser um pouco difícil, complexo aqui para eu poder me encontrar, mas vamos devagar. Monsalve e Cristaldo podem jogar juntos? Tem surgido esse debate em programas de esporte no Rio Grande do Sul.
com o Renato muitas vezes dizendo que é impossível os dois atuarem juntos. Tá, essa é uma pergunta, em 2 balõezinhos aqui do Alain Delon. É possível os dois jogarem juntos, mas teria que se fazer um mecanismo para que aquele que joga um pouco mais aberto centralize para poder abrir o corredor para o lateral passar. Qual é o problema? O mesmo problema de se jogar Payet e Coutinho juntos, que são 2 meias, e se um joga pela ponta, ele vai ter que fazer funções de ponta defensivamente também, correr atrás de lateral e tudo mais. Então é mais complexo. Se você tem 2 meias e um deles tem que jogar fora de posição, é mais difícil. O Renato, ele tem inclusive essa preferência por jogar com pontas de verdade pelos lados. Então, por isso que ele considera impossível que os dois joguem juntos. É possível, mas um deles vai sofrer mais que o outro. Então, melhor evitar, beleza? Vamos à segunda aqui do Alain Delon. Não há uma certa dificuldade nos clubes do futebol brasileiro em apostar em atletas da base, pois é cada vez maior a contratação de jogadores em fim de carreira vindos da Europa com altos salários e em decadência técnica, não conseguindo entregar taticamente o que o treinador pede. Parou por aqui. Sim, tem uma certa dificuldade em se aproveitar a base, principalmente por isso, né? Os times contratam muito e aí os jogadores da base eles ficam meio que sem espaço. A base no Brasil normalmente é utilizada naqueles times que tem pouco poder de investimento e aí acaba recorrendo à base ali para dar uma salvação na temporada, né? Normalmente é assim que os atletas são lançados e muitos deles não vingam por isso, porque são lançados aí à fogueira, nessa necessidade de ter que render em times pouco organizados, em times que não têm ali um bom abastecimento por trás. Eu acho que a base ela tem que ser colocada principalmente em times que você já tem ali boas peças, né, para poder montar uma base e aí esses garotos serem preparados para substituir, né, essa base. Que já está montada por jogadores mais veteranos. Tem time que contrata só para time titular e faz um banco de reservas com base. Eu acho isso interessante. Mas também é interessante que você tenha peças ali na reserva que você tenha certeza, né, que possam render bem como titulares. Não adianta você ter isso só como filosofia. Eu quero um banco de reserva só de jogador formado na base. Primeiro, esses caras têm que mostrar capacidade para isso. E aí é preciso também ter certeza que o trabalho na base, o desenvolvimento desses jogadores foi bem feito para que eles subam para o profissional, beleza? Vamos à última aqui do Alain Delon, que vai ser a mais difícil delas, porque tem perguntas de outras pessoas no meio das perguntas dos balõezinhos dele. Vamos lá. Muitas vezes o time engrena e faz boas atuações ao longo das partidas disputadas, mas com o passar dos jogos, o time cai de produção e não engrena com o técnico sendo demitido. Acha que a falta de cobrança em cima da diretoria, pois acabam vendendo atletas que são espinhas dorsais no esquema e modelo de jogo do treinador, e não contratando peças de reposição com características iguais ou próximas dos que saírem, o treinador tem que se reinventar e adaptar com os jogadores que tem disponível, demandando tempo de adaptação. Eu até falei isso com o Alain Delon. Cara, não responda a sua pergunta quando você me perguntar. Faz a pergunta, não precisa mostrar que você já tem uma resposta pronta para aquela pergunta, senão, além de eu me perder, eu vou ficar sem resposta, porque você já respondeu a pergunta que você mesmo fez, beleza? Mas a tua pergunta basicamente foi, os times caem de produção, demitem o técnico, porque a bomba fica sempre caindo no colo do técnico, e aí não há uma cobrança em cima da diretoria em si do técnico. Cara, isso acontece. E normalmente a gente só sabe o nome da diretoria, de quem tá à frente da diretoria, quando o time tá mal, né? A não ser que você seja um torcedor bem fanático, que você acompanhe todo aquele noticiário do clube, aí você com certeza vai saber o nome do seu dirigente, do seu diretor de futebol, do seu vice de futebol, enfim, das pessoas que estão por trás ali. Mas normalmente a gente vai cobrar isso quando o time tá mal e aí a gente fala mal da diretoria. E realmente, cara, normalmente quem toma as decisões é o maior culpado do que quem foi contratado para poder apagar esse incêndio. Até por isso eu defendo que os técnicos, eles têm que ter pelo menos, no mínimo, 1 ano de trabalho, a não ser que já tenha, assim,
se comprovado que nada mais vai sair dali, tem um clima ruim para trabalhar nos bastidores, o cara já começou a se isentar de culpa e jogar a responsabilidade em terceiros, aí não tem clima para continuidade. Muitas vezes essas entrevistas, essas declarações públicas são os que depõem mais contra os técnicos quando as coisas começam a dar errado. Mas eu acho que há cobrança na diretoria, não acho que está faltando cobrança na diretoria não, mas cabe torcedor a torcedor, né, entender e avaliar caso a caso, né, quando é o técnico que merece as maiores críticas e quando é a diretoria. Cada caso é um caso e não vai ter uma resposta só uniforme, né, para todos os casos, beleza? Tomara que eu tenha respondido corretamente a sua pergunta, Alan, e dá uma olhadinha lá no seu privado para na próxima vez não acontecer isso, cara, que são muitas perguntas, são muitos balões de perguntas no meio de uma pergunta só, sendo que no meio desses balões todos tem uma resposta sua para a pergunta que você mesmo fez. Ou seja, você já tem uma opinião formada sobre a pergunta que você quer me fazer e ouvir a minha opinião, mas vamos ser um pouco mais sucinto, beleza? Para não acontecer isso aqui, eu tenho que, né, parar com calma, pular outras perguntas. Ó, tem 2 perguntas que foram mandadas no meio dos seus balões, beleza? Então, para isso não acontecer de novo, vamos evitar de responder a própria pergunta que você fizer, beleza? Mas brigadão, mano, pela pergunta aí que você fez. Pelas perguntas, né? As 3 perguntas que você fez. David Xavier. Uma tática para quando jogar... Quê? Uma tática para jogar quando pegar um time melhor que o seu. Pô, mano, como eu já disse, cada time é um time, cada tática vai demandar algo que se encaixa melhor com o seu material humano. Vai ter material humano um pouco mais versátil, onde você vai poder montar de acordo com o adversário. Cara, tem vídeos aqui, e eu vou deixar ele também no comentário fixado, sobre qual o esquema tático que tem maior vantagem sobre outro, especificamente. Mas aí você tem que ter um material humano para fazer esses esquemas renderem. Aqui, como a sua pergunta ela é muito genérica, né, qual tática eu uso para quando eu pegar um time melhor que o meu? Cara, como o meu time joga? Como o time que é melhor que o meu joga? Então tudo isso tem que estar bem ilustrado para eu poder fazer essa resposta. Eu vou deixar esse vídeo que talvez responda melhor a sua pergunta aqui nos comentários fixados e talvez seja mais elucidativo do que a gente tentar ficar imaginando como é esse time, como joga e tal, beleza? Valeu, David. E aqui a última é o Renato Adorno. Quando faz as análises retrô, onde você busca informações sobre funções do time e dos jogadores? Cara, tem alguns times de análise retrô, principalmente ali dos anos 90, que eu consigo até ter acesso aos jogos antigos. Tem sites aí bons, onde você consegue ver jogos antigos e aí você consegue estudar como se fossem times atuais. Agora, times que foram mais antigos ainda, ali de 80 para trás, muitas vezes eu não tenho acesso a esses arquivos. Então, um dos sites que eu uso para poder estudar essas equipes, por mais que eu não tenha a imagem ali dos jogos, é o Esquadrões Imortais. Ele tem vários relatos, né, de times que fizeram história, né, que marcaram época. Geralmente são times que tiveram uma boa longevidade, então ele tem mais de uma temporada para poder analisar esses times. E tem uma descrição muito boa, né, de como cada jogador atuava, quais eram as funções, as características deles. E no meio do texto você vai encontrar também informações de como aquele time jogava. Então é um dos materiais de estudo que eu uso para analisar os times mais antigos. Os times dos anos 90 que eu não vi jogar, eu consigo acessar os jogos na internet, você busca, você acha, você consegue encontrar em vários sites diferentes. E os times retrô que eu consegui ver jogar, eu tenho um acesso ainda mais facilitado aos jogos, se eu quiser revisitar, mas a maioria deles eu tenho, né, na minha cabeça como esses times jogavam, então a memória, quando ela não vai me traindo, também vai me municiando, né, naturalmente para eu poder fazer essas análises. Então são essas aí as 3 formas que eu uso para poder fazer as análises retrô, beleza? Então é isso, galera. Esse foi a nossa caixinha de perguntas de hoje. Ficou até bastante grande, né? Quase ali um primeiro tempo de jogo, né? Metade do tempo de uma partida, 45 minutos. Quero agradecer mais uma vez todo mundo aí que mandou as perguntas. Eu não sei como vai ser o esquema da semana que vem, galera, mas eu vou deixar a caixinha quinta-feira,
né, para gravar o vídeo na sexta. Se eu não tiver material para poder soltar na própria sexta-feira, o vídeo vai ao ar na segunda. Aliás, se eu não tiver o material para postar na sexta-feira, o vídeo vai ao ar na própria sexta-feira mesmo. Agora, se eu tiver, o vídeo vai ao ar na segunda, mas isso não vai mudar muito a questão de como vocês vão participar. A caixinha vai continuar lá na quinta. Vocês vão responder até o horário que eu deixar na quinta na sexta, né? Por exemplo, se eu deixei a caixinha 10 horas de quinta, vocês vão ter até 10 horas de sexta para poder mandar as suas perguntas. E aí na sexta eu vou gravar o vídeo. E aí ou na própria sexta mesmo sai, ou na segunda-feira seguinte, beleza? Espero que vocês tenham gostado aqui da caixinha. Desculpa alguma coisa aí, Alain Delon, perdão aí pelo puxão de orelha, mas só pra gente refinar aí e dinamizar melhor aqui o nosso vídeo para ele não ficar tão grande, né? Porque muita gente não clica, né, em vídeos que são muito grandes assim, principalmente quem manda a pergunta e a pergunta foi uma das primeiras ali. Muitas vezes só quer ouvir a sua própria resposta e depois ouve e sai do vídeo. Mas tem gente que gosta de ouvir até o final e até para dar mais tempo para a gente poder desfrutar do vídeo como um todo, se as perguntas forem um pouco mais sucintas, vai ajudar bastante na nossa experiência, beleza? Mas é isso, galera. Muito obrigado a vocês que acompanharam o vídeo até aqui. Continuem ligados no Pautas e Táticas. E até a próxima!